Mas para entendermos um pouquinho melhor, vamos voltar lá para o início. Quando Deus cria Adão em estado de perfeição. Adão era perfeito. A relação de Adão com Deus permitia que ele aprendesse todo dia um pouco a mais acerca de Deus. Você lembra que a Bíblia diz que todo dia, na viração do dia, Deus descia para conversar com Adão. E nessa relação que os dois tinham, os dois cada vez mais, Adão aprendia mais de Deus. Adão tinha algo nele que era único do próprio Deus. Lembra, Deus criou o boneco do barro, e depois quando Deus sopra no boneco de barro, Deus dá de si algo que existia só nele, aquele boneco se torna um ser vivente. O homem agora passa a ter vida, e essa vida é uma centelha, é algo que somente existe em Deus. Então, o que vai sustentar essa relação de homem e Deus é esse laço divino, da vida gerada. Lembre que Deus é o que sustenta tudo que existe. Só que quando o homem peca, acontecem algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. A semelhança diz respeito à moral. O homem nasceu no seu caráter, era semelhante a Deus. O homem no seu estado moral era perfeito igual a Deus, porque Deus criou o homem para ser perfeito. O homem não foi criado para viver segundo o seu próprio padrão. O homem foi criado para viver segundo o padrão de Deus. E esse padrão estava sendo estabelecido a partir da relação dos dois. A relação, e alguns podem até estranhar, a relação não era de pessoas diferentes. Deus tratava como igual. Deus trata o homem como igual. Deus desce, senta e conversa. Deus chama Adão pelo nome. Adão conhece a voz de Deus. E essa relação está ali. Quando o homem peca, a primeira coisa que o homem peca, a semelhança com Deus. O seu caráter moral, o seu caráter é corrompido pelo pecado. É o primeiro ponto. Segundo ponto, o que é que acontece a partir daí? Aquilo que ligava Deus ao homem já não existe mais. O pecado rompeu essa relação, essa ligação de Deus e o homem. Então Deus que sustenta a vida no homem, agora já não tem mais esse caminho de sustentação, já não tem mais esse vínculo. Porque o pecado, o que é o pecado? É transgredir, é romper com a lei do relacionamento. Pecado é contrariar a vontade de Deus. Pecado é contrariar o caráter de Deus. Tudo que é contrário ao caráter de Deus é pecado. Pronto, o pecado entra na humanidade agora. E quando o pecado entra na humanidade, o homem se afasta de Deus, o homem vai viver. Lembra que o homem é expulso da presença de Deus, o homem é expulso do jardim. Ele vai viver agora por si, voltando. Só que o homem não foi criado para viver por si só. O seu padrão de moral é Deus, a sua sustentação de vida era Deus. Quando o homem peca, agora ele está afastado. Só que aí está um problema. Passa-se anos e geração, o homem é afastado de Deus. O homem está afastado de Deus. Deus tenta agora construir uma maneira para se reaproximar do homem. Só para exemplificar, vocês que namoram e são casados, quanto mais você convive com a pessoa, mais você conhece dela. É um processo natural. Apesar de que a gente pode passar algum tempo e no futuro dizer, ih, rapaz, não sabia isso não, né? A gente sempre vai ter esse negócio, sempre vai ter, não saber, mas a gente vai aprender. A relação que vai dar isso. Agora imagine um povo que está afastado de Deus, o quanto que esse povo sabia de Deus? Nada. O povo é expulso, e aí você conhece toda a história, o povo vai para o Egito, e cada vez mais o povo está distante de Deus. O exemplo perfeito disso é Jó. Lembra de Jó e toda a sua dor e todo o seu sofrimento? No final do livro de Jó, como é que Jó termina? Eu te conhecia, hoje eu sei quem tu és. Hoje meus olhos te contemplam. A partir do sofrimento, a partir da dor de Jó, ele cria uma relação com Deus ao ponto de entender e conhecer quem Deus é. Mas o interessante de observar é que o povo não sabia quem era Deus. Então qual é a maneira que Deus vai achar de mostrar ao povo quem ele é? Uma vez que a lei é a expressão do caráter e da vontade de Deus. Grave isso. A lei é a expressão do caráter e da vontade de Deus. O povo não conhecia o caráter de Deus. O povo não sabia o que é justiça de Deus. O povo estava acostumado a viver segundo os seus próprios preceitos, segundo os seus próprios padrões.
O povo vem do Egito, aprende tudo que tem que aprender lá, vive tudo que tem que viver e acha que aquilo é a maneira correta de viver e vai vivendo. Deus, através de Moisés, traz a lei e a Bíblia vai dizer que a lei ela é boa, é perfeita e justa. E aí tem um equívoco que nós vemos muito na igreja. As pessoas, quando falam da lei de Deus, falam com uma certa resistência, como se fosse algo ruim para nós. Não. A lei é perfeita, porque a lei está revelando o caráter de Deus e Deus é perfeito. Então a lei é perfeita. O problema é que nós não somos mais. Nós hoje temos dificuldade de nos submeter àquilo que é perfeito, uma vez que a nossa natureza e o nosso caráter hoje é pecado. Como o Tiago bem exemplificou há uns 2 cultos atrás, a nossa inclinação natural, a nossa maneira natural de viver é pro errado. O apóstolo Paulo, nesse mesmo texto, vai dizer mais para frente: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse continuo a fazendo. Primeiro ponto, a lei